Bom dia, sétimo ano. Vamos lá para a nossa aula de ciências de hoje. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dilatação térmica. A gente vai corrigir o exercício de ontem e eu vou mostrar para vocês aqui como fazer um experimento aí para a gente entender ou ver aí a propagação do calor, tá? Existem materiais aí que eles facilitam a propagação desse calor, né? São bons condutores de calor e outros que não facilitam, que são os né, condutores de calor, ok? Então, a gente vai utilizar aqui para esse experimento, conforme a página 331, uma vela, um fio de cobre, uma rolha de cortiça, tá? E o fósforo aí para acender a vela, beleza? Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês, aí eu volto para o experimento e a gente vai falar um pouquinho sobre dilatação térmica enquanto esse experimento vai sendo aí realizado, ok? Muito bem, vamos lá. Então aqui, ó, na página 331 aí, investigando o assunto, ele vai mostrar aí que a gente consegue perceber aí essa forma de condução de calor, tá? Então a gente vai realizar esse experimento e vamos aí falar um pouquinho sobre o resultado dele, ok? Se você quiser realizar esse experimento em casa, você pode, contanto que seja aí na presença de um adulto, ok? Bom, vamos lá, vou abaixar um pouquinho aqui para vocês enxergarem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aí é acender a vela, ok? Só puxar esse pavio. Então, acendi a vela. E agora eu vou colocar o fio de cobre aqui. E vou segurar assim por um tempo, tá? Eu só vou mostrar para vocês como realizar. E aí a gente vai falando um pouquinho da dilatação térmica e eu vou segurando aqui só para a gente ver aí como esse calor vai se propagar, beleza? Quando a gente faz isso, a gente consegue perceber que esse lado aqui, ó, ele já vai se aquecendo, tá? Então, esse lado do fio, a gente já consegue sentir o calor, ok? Aqui na rolha, não está acontecendo nada, a temperatura está a mesma aí. E aqui desse lado, a gente já consegue perceber que esse calor está se propagando, ele já passou, tá? Para esse lado aqui. Não está tão quente quanto esse lado ainda, mas ele já está aquecendo. E na rolha, eu não sinto, então eu consigo segurar aqui pela rolha, e eu vou vendo que nada vai acontecendo, tá bom? Por como o calor ele vai passar de uma parte do fio a outra, e ele vai aquecer, quando chegar aqui nesse lado, a vela vai começar a derreter, tá bom? Certo? Então eu vou ficar aqui segurando um tempinho, enquanto isso a gente vai voltar aí para a apostila, eu vou explicando, e quando começar a derreter aqui a vela, eu volto aí o experimento para vocês verem o que está acontecendo, tá bom? Beleza? Lá, deixa eu só levantar aqui um pouquinho. Apagou aqui a vela, eu vou acender novamente. Tá? E vou ficar segurando aí para que o experimento esteja sendo realizado enquanto a gente vai estudando. Tá? Então, acendi. Bora lá aquecer enquanto a gente vai falando aí sobre a apostila, tá? Então, vou compartilhar aqui novamente a tela com vocês e agora a gente vai falar sobre a dilatação térmica, beleza? Deixa eu compartilhar. E aí a gente vai falar sobre a dilatação térmica, tá? Abram aí a apostila de vocês na página 333, tá? Vamos responder aquele jogo rápido. E aí a gente fala sobre a dilatação térmica, tá? Só acender a vela que eu apaguei aqui de novo. Estou encostando no pavio e aí ele está apagando. Beleza, acendi aqui. Deixa eu só responder que eu já volto a segurar ali para o experimento ir sendo realizado. Então, quais são
as formas de propagação de calor, né? Então, a gente viu que existem aí 3 formas, que é a irradiação, né, desse calor, a condução e a convecção, ok? Não importa a ordem, tá, gente? Então, irradiação, condução e convecção, que foi ontem aí que falamos da panela, né? Quando a panela está no fogo, ela vai... Quando a panela está no fogo, ela vai sofrer irradiação, né? A irradiação, esse calor vai ser transmitido aí para outra parte da panela, né? Que é a parte interna, e o líquido vai sendo aquecido ali por convecção, beleza? Tá? Tudo bem, estou segurando aqui o experimento. E aí a gente vai falar um pouquinho de dilatação e contração térmica, tá? Então, todos os materiais aí, todos os corpos da natureza, do presente aí na natureza, eles vão sofrer aí um tipo de agitação térmica, né? Ou seja, as moléculas aí, elas vão se mexer, vão se propagar aí de acordo com o calor, de acordo com a temperatura, tá? Seja calor ou seja o frio. Esse processo aí de diminuição dessa temperatura, da dilatação térmica aí que ocorre, ou da contração, ocorre constantemente no nosso dia a dia, às vezes imperceptível, né? Às vezes a gente não para perceber o porquê de determinadas coisas aí que tem, tá? E a gente vai falar de algumas delas. Então, toda vez que o calor aí, ele aumenta, né? Quando tem a emissão do calor, há uma dilatação aí dos corpos, eles vão ficando com as suas partículas mais agitadas e, consequentemente, aumentam o seu volume. E na contração, o que ocorre aí na contração, tá? Vai ocorrer aí a diminuição dessa temperatura, beleza? Tá? Só ficar de olho aqui para ver se não já começa a derreter e vocês não vão ver. Só para vocês verem, perceberem aí, eu estou segurando ainda a vela, tá? Ou segurando o fio. Vocês estão vendo a fumacinha aqui, né? Ó, subindo. Do fio aí sendo queimado, tá? Então aqui a gente tem os dois exemplos, ok? Ó, a dilatação e a contração. Aqui as partículas vão ficando agitadas, aumenta o volume, e aqui elas diminuem, né? Elas estão agitadas, diminuem o seu volume, tá? Um exemplo clássico disso que a gente tem, quando a gente vai andar aí de metrô, de trem, a gente percebe que há um vão entre um trilho e outro, tá? Por que que isso acontece, né? Ocorre aí essa distância entre esses trilhos, porque no aumento da temperatura, o trilho vai aumentar o seu volume. E se ele estiver muito próximo, ele vai rachar, né? Ele vai envergar, vai entortar por conta desse aumento da temperatura. Bem, um outro exemplo que a gente tem aí são os pisos e os azulejos que a gente tem em casa. A gente tem um espaço entre um e outro, que também, por conta aí da ação da dilatação ou contração térmica, eles podem se rachar, né? Eles podem se chocar pelo aumento do seu volume, tá? Então, por isso que há essa separação entre eles. Outro local aí que a gente tem de exemplo são as pontes, né? Quando a gente sobe aí um viaduto que a gente está de carro, a gente vê que tem um espaço entre uma placa, né, de concreto e outra. E o porquê disso? Também aí para resistir a esse aumento de temperatura, né? Porque se estiver muito próximo ali, ela pode se chocar, pode rachar. Tá? As calçadas também, a gente percebe aí que nas guias também existem as placas de concreto aí, que tem um espaço entre um e outro, justamente para impedir aí que esse material rache, que ele quebre com facilidade, ok? Tá? Vamos lá. Então, aqui tem alguns exemplos de quando essa dilatação térmica pode ocorrer. E tem uma outra bem legal também que a gente consegue perceber, que são as fiações aí, né? A gente percebe que as fiações, elas não são aí juntas, né? Elas não ficam esticadas. Por quê? Porque pode também sofrer aí dilatação ou contração térmica, tá? E aí pode quebrar, pode se romper, né?
Imagina, se estiver muito esticado, se contrair mais, vai romper esse fio, vai parar de conduzir a eletricidade, tá bom? Deixa eu só mostrar aqui para vocês como que tá ficando o experimento. E a gente volta a falar um pouquinho aí ainda dessa propagação de calor. Tá, ó. Então, olha o que está acontecendo com a vela. Vocês conseguem perceber? Ela está derretendo, né? Ó, vai despencar aqui, ó. Por quê? Porque o calor está passando de uma ponta a outra e aí começou a derreter a vela, ok? Tá? E a rolha aqui ficou sem calor, então a gente consegue perceber que a condução aí do calor pelo fio, mas a rolha ela impede essa condução de permanecer, tá bom? Vamos voltar lá para a gente falar da dilatação térmica. Vamos lá. Então, essa dilatação aí, ela pode ocorrer de três tipos, tá? Linear, superficial ou volumétrica, tá? E a gente tem um quarto caso aí, que é particular de dilatação aí, que são a dilatação dos líquidos, tá? Na dilatação linear, ela vai aumentar apenas de comprimento, né? Então, esse calor, essa dilatação, vai permitir aí o aumento apenas do comprimento do material, que é o caso aí dos cabos de alta tensão, como eu estava falando para vocês, né? Que eles vão esticar e podem se romper. A dilatação superficial é aquela que vai aumentar o volume total do objeto, seja ele em largura ou em espessura, tá? Comprimento e largura, vamos pensar assim, né? Espessura não, comprimento e largura. É o que ocorre aí com os azulejos, com os pisos, né? Se eles estiverem muito próximos um do outro, eles vão sofrer esse tipo de dilatação, ok? E o último aí é a dilatação volumétrica, tá? É quando a gente considera aí comprimento, altura e largura do objeto, tá? Então, ó, dizemos que uma dilatação é volumétrica quando consideramos a variação de volume, isto é, comprimento, altura e largura. Nesse caso, nenhuma dimensão é desprezada, tá? Então, a gente consegue perceber que esses tipos de dilatação, eles vão ser classificados de acordo com a alteração aí que ocorre nessa dimensão, tá? Ou seja, na dimensão desse objeto, tá? E o único aí que tem uma particularidade é a dilatação dos líquidos, tá? Então, quando a gente estuda aí a dilatação dos líquidos, a gente tem que considerar que eles têm ali variações próprias, tá? Ó, então, ao estudar a dilatação dos líquidos, deve-se considerar que eles não apresentam forma própria, se dilatam mais que os sólidos ao serem igualmente aquecidos. Por isso, considera-se a dilatação do recipiente sólido que os contém. De maneira em geral, o aquecimento de um líquido que preenche completamente o recipiente que contém o líquido irá extravasar, tá? Então, toda vez que a gente vai falar de dilatação de líquidos, a gente tem que levar em consideração o que está sendo utilizado ali para aquecer aquele líquido e também vai sofrer um tipo de dilatação térmica, tá? Então, nesse exemplo que tem na apostila, ó, era 20 litros de água, ó. Vejamos o exemplo. Supondo que o recipiente acima esquematizado tenha capacidade igual a 20 litros e esteja completamente cheio e incerto líquido, o sistema de aquecimento e o frasco se dilata. Então, a gente vai ter a água e o frasco se dilatando, adquirindo capacidade para 1 litro. Quando o líquido se dilata, atinge o volume de 3 litros. Consequentemente, 2 litros extravasaram, pois a capacidade do frasco passou a ser de 21 litros, enquanto o volume do líquido aumentou para 23 litros. O volume do líquido extravasado aparenta ser a dilatação que ele sofreu, portanto, será denominada dilatação aparente do líquido. Tá? Então, aqui, aqueceu o frasco se dilatou, aumentou de tamanho, teve a capacidade aumentada aí de 20 para 21 litros, porém, mesmo assim, a água continuou a ser aquecida, tá bom? E aí, apresentando aí esses 3 litros. Vamos lá.
A água, ela não se comporta como as outras substâncias, tá? Então, ela aumenta as suas dimensões aí proporcionalmente de acordo com a temperatura, tá? Então, aqui tem um exemplo, ó. Se a gente coloca uma água de 0 a 4 graus, o seu volume é reduzido, né? Ele não vai aumentar. Agora, acima de 4 graus, há então uma expansão volumétrica, tá? Então, a água, mesmo em aquecimento de 0 a 4 graus, ela sofre uma contração volumétrica, e acima de 4 graus, uma expansão volumétrica, tá? Tal comportamento pode ser explicado pela existência de um tipo especial de ligação entre as moléculas, as pontes de hidrogênio. Como a gente já estudou, a água é formada por hidrogênio e oxigênio, né? Então, esse hidrogênio presente aí pode ser aí o responsável por essa mudança aí que ocorre particularmente com a dilatação da água, bom? Certo? Essa força intermolecular da natureza elétrica ocorre entre átomos de hidrogênio de moléculas diferentes. Isso se deve ao fato de as moléculas de água serem polares. Logo, quando se eleva a temperatura de certa quantidade de água, a partir de 0 graus, ocorrem dois efeitos que se opõem quanto à manifestação macroscópica, ou seja, aquilo que a gente vê. Então, o aumento da energia cinética média molecular se traduz em maior agitação molecular, aumentando a distância entre as moléculas. Então, há uma expansão aí, né, desse líquido. Algumas pontes de hidrogênio podem se romper se na nova situação de equilíbrio as moléculas se aproximarem uma das outras. Daí, a contração. Então, por isso eles ficam mais próximos essas moléculas ficam mais próximas e mais separadas. E aí, o hidrogênio permite com que haja aí essa modificação nos tipos de dilatação aí que ocorre com a água. Beleza? Tá bom? Pessoal, vamos parar por aqui na aula de hoje, tá? Como atividade aí complementar, vocês vão realizar alguns exercícios da apostila e na semana que vem, ou pós-prova aí, a gente começa a falar sobre o equilíbrio térmico e termorregulação dos animais, tá bom? Então, vamos lá. Vocês vão realizar aí dessa página os exercícios 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? No exercício 1 tem um erro, e aí você vai corrigir o erro aí em cada uma das afirmativas. No exercício 2, você vai falar quais são os materiais aí que não são isolantes térmicos, tá? Isolantes térmicos são aqueles que eu chamei de mal condutores de eletricidade, tá? De eletricidade não, de calor. Então aqui eu tenho um exemplo, tá? Eu tenho o fio de cobre, que é um bom condutor, né? E aqui eu tenho a rolha de cortiça, que é um mau condutor ou um isolante térmico. Por quê? Ele não permitiu com que o calor que está passando aqui entre o fio chegasse até ele, né? Então eu consegui segurar, mesmo que a temperatura aqui foi aumentando, certo? E aí você vai selecionar os dois itens que não são isolantes térmicos, que não vão permitir a passagem do calor. Na questão número 3, está mostrando aí, igual o exemplo inicial, né? As panelas de ferro fundido foram utensílios de cozinha muito comuns durante muito tempo. Hoje em dia, são mais utilizadas as panelas de alumínio. E aí você vai responder as questões A e B a respeito aí dos 3 processos, né, que ocorrem na propagação de calor: condução, convecção e irradiação, tá bom? No exercício número 4, você vai falar aí sobre a irradiação que ocorre aí, né, a troca de calor que ocorre aí, o aquecimento de um motor, tá? Na questão número 5, você vai falar de dilatação, né, linear, e vai selecionar aí a resposta correta, tá?
Na 6, você vai falar sobre o aumento, né, de temperatura e contração, e a diminuição de temperatura, que vai permitir a expansão de moléculas e a diminuição de molécula, tá? Esse caso aqui é bem clássico com um vidro de azeitona, tá? Quando a gente tira o vidro de azeitona da geladeira, a gente não consegue abrir, porque as moléculas estão contraídas. E aí, geralmente, põe um pano em cima para ter mais calor, e assim permite a dilatação dessas moléculas e a gente conseguir abrir esse frasco, tá bom? Muito bem. Na próxima página aí, que é a página 340, vocês irão responder aí a tarefa. Vamos lá, página 340, vocês vão responder a tarefa 1, ok? E a tarefa 2, apenas, tá? Bom, então, página 339, todos os exercícios, e página 340, somente aí a tarefa 1 e 2. Beleza? Tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, me procurem, tá bom? Mandem aí um ClassUp e a gente se vê aí na semana que vem na nossa prova, ok? Bom estudo aí para vocês e qualquer se houver necessidade, eu vou enviar alguns conteúdos aí para vocês, como aula gravada na próxima semana, tá bom? Fiquem atentos ao ClassUp, certo? Beleza, gente. Tchau, tchau. Bom final de semana.